Olá pessoal, meu nome é Ana Paula, eu sou enfermeira e esse é o canal Chama o Enfermeiro. Hoje nós vamos falar sobre 10 dicas valiosas para estagiários. Começo de ano, muita gente está começando o curso agora, está indo para estágio agora e eu percebo muitas dúvidas. Então nós vamos dar 10 dicas para você se sair bem no seu estágio. A primeira dica é: tenha iniciativa. Seja proativo. Você só vai aprender fazendo. A gente sabe que tem muitos estudantes que vão para estágio depois do horário de trabalho. Sabe que é cansativo, mas o que vocês têm que entender é que é uma fase da carreira de vocês, que vocês estão construindo. Então, tenha uma postura proativa, tenha um bom relacionamento com os colegas, com os colaboradores, porque o seu network começa na sala de aula. Aqueles alunos, eles não são apenas alunos, eles são seus futuros colegas de trabalho. Então, é o seu network, sua rede de relacionamento. E isso é observado também no estágio, para futuras indicações, para futuros hospitais, ok? Então, tenha iniciativa, tenha vontade de realizar as tarefas. A segunda dica é: tenha humildade. Você está ali para aprender, você não sabe tudo. Então, tenha uma postura colaborativa e queira sinceramente agregar conhecimento. Por quê? Porque as pessoas, elas percebem quando a gente está ali realmente com vontade de aprender ou se está ali só para matar o tempo e fazer as tarefas e ir embora, pronto, acabou. Principalmente os colaboradores das instituições, eles percebem isso. Então, tenha iniciativa, primeira dica. Tenha humildade, você está ali para aprender. Terceira dica, seja curioso. Tenha o hábito de ler prontuário, tenha o hábito de anotar as coisas que você ainda não sabe numa caderneta para pesquisar, ou lá durante o estágio mesmo, ou em casa. Se ofereça para observar ou para realizar procedimentos. Muitas vezes os enfermeiros vão fazer alguma coisa e eles perguntam quem quer ir. Então, seja proativo, tenha a iniciativa de querer ver pelo menos os procedimentos. Quarta dica, estude. Continue sempre em busca do conhecimento, de atualização, porque é isso que vai te manter acima da média. Estude, revise, né, as técnicas que você aprendeu antes de ir para campo de estágio, os cuidados com dreno, com sondas, cuidados com medicação, a ação dos medicamentos, cuidados de enfermagem com as principais patologias, com a clínica que você vai fazer estágio, né? Se é clínica médica, clínica cirúrgica, se é pediatria, foque nisso, porque isso vai te manter acima da média. Tem muita gente que só estuda na classe, chega no estágio e não lembra quase nada mais. Então, quarta dica é: estude, se mantenha atualizado. Agora vamos para a quinta dica. Quinta dica, que eu anotei aqui para não perder, que são 10, né? Seja comprometido. Ou seja, não falte, seja assíduo, pontual. Cada dia de estágio que você perde são experiências que você não viveu, né? São conhecimentos que você não teve, são oportunidades perdidas. Então, a gente sabe que problemas acontecem, intercorrências acontecem, mas falte só em último caso. Até porque depois vocês têm que repor e muitas vezes têm que pagar essa reposição. Ok? Então, seja comprometido, assíduo, não falte. Sexta dica, organização. Seja organizado com seu material de bolso. Isso vai otimizar o seu tempo. Tem aluno que muitas vezes vai para o estágio e não leva nem caneta. Aí fica: pro, tem caneta? Pro, tem termômetro? E o material de bolso, né? Então, sexta dica, seja organizado, tenha organização. Sétima dica, planejamento. Antes de realizar qualquer tarefa, qualquer procedimento,
tenha planejamento, mentalize o que você vai fazer na ordem. Isso vai evitar esquecimento, né, que é o principal, vai evitar esquecimento e retrabalho. Você tá lá no meio do procedimento e tem que sair pedindo, fulano, me traz tal coisa, fulano, me traz tal coisa, porque eu esqueci. Então, tenha planejamento. Oitava dica, e para mim uma das mais importantes, é empatia. Tenha empatia com o seu paciente. Isso é uma qualidade que eu observo que muitos alunos eles não têm ou eles ainda não desenvolveram. E isso é extremamente importante para a vida profissional de vocês. Porque se você não tiver empatia com o paciente, vai ser difícil a caminhada, né? E o que é a empatia? A empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, né? Cuidar das pessoas como você gostaria de ser cuidado. Cuidar das pessoas como você gostaria que cuidassem dos seus familiares. As pessoas, os pacientes, eles percebem quando a gente gosta do que faz, porque a gente faz de maneira diferente, agradável, não é um peso, não é uma tarefa chata. Então, assim, as pessoas elas percebem quando você faz porque você gosta e quando você faz porque você tem que fazer e ponto, e acabou, para o seu plantão acabar logo e você ir embora, né? Então, tenha empatia. Cuide das pessoas como você gostaria de ser cuidado. Cuide das pessoas como você gostaria que a sua família fosse cuidada quando estivesse nesse momento de enfermidade. Empatia, eu acho que é a qualidade que qualquer profissional de saúde tem que desenvolver, tem que ter, porque senão a jornada da enfermagem e de todas as áreas fica bem mais difícil, bem mais cansativa. Nona dica, postura. Mantenha uma postura firme, transmita segurança para o paciente, seja cordial. Se você não conseguir resolver os problemas, porque às vezes a gente não consegue mesmo, né? Não deixe o paciente sem resposta. Se reporte ao enfermeiro, se reporte ao seu professor, mas não deixe o paciente sem uma resolução do problema dele, sem uma resposta. E uma outra coisa importante também em relação à postura é o nosso corpo fala. Através das nossas expressões faciais, na nossa linguagem verbal, não verbal, o nosso corpo fala. Então, tomar cuidado com isso, porque às vezes você pode ser mal interpretado por conta de um gesto, de uma postura, e você não estava querendo passar nada daquilo, mas infelizmente foi mal interpretado. Mantenha uma postura ereta, demonstre sempre interesse, mantenha contato visual com o paciente, evite expressões negativas, tomar cuidado com o tom de voz, não falar alto. Falar alto, além de ser deselegante, né, principalmente no ambiente hospitalar, é irritante. Quem está no hospital internado, muitas vezes ele quer ficar quieto. E aí fica aquela conversa, aquele burburinho no corredor, aquelas risadas. Então, assim, tom de voz baixo, postura ereta, contato visual. Se não conseguir resolver o problema do paciente, justifica, fala, eu vou me reportar ao meu professor, eu vou passar para o enfermeiro e já te dou um retorno, né? Não deixa o paciente, isso não é, eu não sei resolver isso, vira as costas, vai embora e tchau. Porque isso acontece, viu, gente? É muito chato, mas acontece. Então, postura. Uma outra coisa também ainda em relação à postura é não fale gírias. É muito feio, não combina com a enfermagem, não combina com o ambiente hospitalar. Então não fale gírias, nem palavrões, pelo amor de Deus. Eu tô falando isso, gente, porque eu já presenciei, eu já vi pessoas, né, falando palavrão, pessoas falando gírias e não é legal, né? Não é legal. 10ª dica.
Aparência, né? Tomar cuidado com a aparência. Então eu vou ler aqui rapidinho, que todo mundo já sabe, o uso de uniforme e crachá é obrigatório em todas as escolas, né? São obrigatórios. Manter unhas aparadas e limpas. Tem escolas que já está permitindo para as meninas usar esmalte clarinho, tá? Esmalte escuro não, esmalte claro. Sapato fechado, para não cair, né, secreção, nenhuma secreção no seu pé. Há muitos anos atrás eu tive uma experiência assim, caiu secreção no meu pé e deu uma lesão. Então, a NR32 ainda não existia nessa época. Sapatos fechados, para as meninas, maquiagem discreta, cabelo preso, sem uso de adornos, né, por conta da NR32, que é a norma regulamentadora. Para os meninos, barba feita, cabelo curto, cinto, nada de usar aquelas calças que fica aparecendo metade da cueca e a calça caindo, né, por favor. As meninas, eu vou falar isso porque eu também já tive experiências nesse sentido. Tanto gente com avental amassado, sujo, meninas no período menstrual, desculpa, no período menstrual suja. Então, gente, vamos ter cuidado com a aparência porque é o seu cartão de visita. Eu espero que eu tenha te ajudado, né, com essas dicas. E eu vou contar agora como essas dicas fizeram a diferença na minha vida em relação aos meus empregos, que foi por indicação. Meu primeiro emprego como auxiliar de enfermagem, o meu amigo, que estudou comigo, a gente fazia estágio junto, o meu amigo arrumou um emprego primeiro que eu. E aí depois ele foi chamado para um segundo processo seletivo. Como ele já estava empregado, ele pegou e falou assim para a coordenadora, né, no caso. Eu não tô disponível, já tô trabalhando, mas eu tenho uma amiga que eu posso indicar, que ela é boa, ela é interessada, ela não tem experiência, mas ela tem muita boa vontade. Se a senhora puder chamar, né, para entrevista. E aí foi onde eu consegui meu primeiro emprego. Eu fui até o local e por indicação dele consegui a vaga. Fiz o processo seletivo também na época, que era bem mais simples do que hoje. Fiz uma provinha, entrevista com ela e passei, consegui meu primeiro emprego 40 dias depois que eu me formei em auxiliar de enfermagem. Na faculdade foi a mesma coisa, mas antes eu trabalhava em um hospital em São Paulo e eu trabalhava numa enfermaria. Lá tinha uma sala que só fazia diálise nas crianças, eu trabalhava na pediatria. E tinha uma sala que fazia só diálise peritoneal nas crianças. E um dia eu comentei com a funcionária, quando eu tiver tempo, quando o plantão estiver calmo, você me explica como é que faz a diálise peritoneal? Você me explica como que é ficar nessa sala? Aí, passou-se os dias, ela acabou me explicando como é que funcionava, mas ali a vaga ia demorar muito para aparecer. Mas aconteceram uns problemas na instituição e por conta desse meu interesse em aprender sobre diálise peritoneal, que não era do meu dia a dia, do meu cotidiano ali na enfermaria, mas sim de outro setor, teve uns problemas e surgiu vagas na UTI pediátrica. E pelo fato de eu ter tido interesse em aprender diálise, a menina me indicou, porque as enfermeiras da unidade de terapia intensiva pediátrica estavam precisando de auxiliar na época. Ela falou assim, olha, a Ana Paula é interessada, ela queria aprender sobre diálise, quem sabe ela não quer ir para a UTI. Aí me fizeram o convite, foi quando eu saí da enfermaria para trabalhar em UTI, através de indicação e também porque eu tinha demonstrado interesse em aprender coisas novas. E a terceira experiência que eu tive, que foi depois da graduação, quando eu terminei a faculdade, que eu também estava começando a procurar emprego, eu me formei em dezembro e consegui emprego em março do ano seguinte. Foi também por indicação. Uma amiga minha conseguiu emprego primeiro que eu e estavam precisando de enfermeiro na UTI. Como eu já tinha experiência em UTI pediátrica,
ela me indicou. E assim foi que eu também acabei indicando mais 2 pessoas que estudaram comigo. Por quê? Porque eu acompanhei junto no estágio, eu sabia que não ia fazer coisas erradas, que era interessado, que não ia ser problema se eu indicasse. Então eu espero que essas dicas tenham ajudado você e que mude a chavinha, que veja o estágio já como a sua rede de relacionamento, a porta de entrada para o mercado de trabalho. Então preste atenção nessas dicas, tenha iniciativa, seja humilde, tenha curiosidade, estude, se mantenha atualizado, seja comprometido, seja organizado, tenha planejamento, tenha empatia, postura, cuide da sua aparência. Isso tudo com certeza vai te ajudar a conseguir o seu primeiro emprego como auxiliar, ou como técnico, ou como enfermeiro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Foi mais um bate-papo mesmo. Se você não é inscrito, ainda se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixa seu comentário, deixa sugestão para os vídeos novos. A gente está aqui para bater papo, para conversar, para tirar dúvidas, tá? Que Deus abençoe seu ano de 2020, que as portas se abram para você no seu primeiro emprego, para quem já se formou, para quem está se formando agora e para quem está começando, muita luz do Senhor na vida de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!